Hoje nós terminamos os estudos sobre o sacramento da ordem, dos dois sacramentos do serviço, da comunhão. Estamos então terminando o primeiro deles dois, o sacramento da ordem. A partir do próximo encontro, nós já vamos falar sobre o último dos sacramentos, porque com o da ordem nós completamos nossos estudos sobre os 6, né? Os 3 da iniciação cristã, os 2 da sacramentos de cura e nos sacramentos do serviço da comunhão. Estamos terminando da ordem, aí só fica faltando o do matrimônio, ok? Então nós vamos lá para o último item do Catecismo da Igreja Católica, nesse artigo 6, que é: quais são os efeitos do sacramento da ordem? O que este sacramento dispensa no bispo, no padre e no diácono? É este o assunto dos nossos encontros, que vão do nosso encontro de hoje, que vão do parágrafo 1581 ao 1589. Então vamos lá já para o primeiro deles, né? Quais são os efeitos do sacramento da ordem? Vamos ler. O caráter indelével. Indelével significa que não deleta, que não se apaga. Este sacramento torna a pessoa semelhante a Cristo, por meio de uma graça especial do Espírito Santo, para servir de instrumento de Cristo em favor de sua Igreja. Pela ordenação, a pessoa se habilita a agir como representante de Cristo, cabeça da Igreja, em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Como no caso do batismo e da confirmação, esta participação na função de Cristo é concedida uma vez por todas. O sacramento da ordem também confere caráter espiritual e indelével e não pode ser reiterado nem conferido temporariamente. Alguém validamente ordenado pode, é claro, por motivos graves, ser exonerado das obrigações e das funções ligadas à ordenação, ou ser proibido de exercê-las, mas jamais poder voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia de sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente. Então, um dos efeitos primeiros do sacramento da ordem é o seu caráter indelével. Não se apaga, não termina, não tem como retirá-lo. Ordenado bispo para toda a eternidade. Ordenado padre é para sempre. Ordenado diácono é para sempre. Imprime caráter, marcam a pessoa, marcam. Então, não tem como voltar atrás. E não tem como também conferir esse sacramento só por um tempo, por tempo determinado. Vai ser ordenado padre por 3 anos, vai ser ordenado bispo por 6 anos. Não, isso não pode. Imprimiu uma vez só, marca. É como esse efeito primeiro aqui que nós estamos vendo, é como marcar o DNA da pessoa. Para a gente entender assim biologicamente, né? Como um exemplo, marca, é como um selo, é como um carimbo.
apesar de ser um caráter indelével, nem por isso ele pode deixar de ser proibido de exercer as funções inerentes a esse sacramento. Aqui diz, por exemplo, por motivos graves, um diácono, um padre, um bispo, mesmo que tenha títulos de arcebispo ou de cardeal, ele pode ser afastado das suas funções. A gente diz que perde o uso de ordens, e isso lhe proíbe de exercer qualquer ministério, né, da sua função. Nós já vimos um caso lá no sacramento da confissão, que em alguns casos, né, excepcionais, mesmo um padre afastado de suas funções pode atender uma confissão, dar absolvição. Mas isso é uma exceção, é um caso raro. Já aconteceu? Já, mas é um caso raro. Mas, normalmente, se um padre, um diácono, um bispo, ele também pede dispensa de ordens, porque ele não quer mais continuar como padre. Ele quer, por exemplo, contrair matrimônio. Ele vai ser afastado das suas funções, vai ter todo um processo correndo, né, no tribunal eclesiástico, para que ele seja desligado, né, de suas funções, pode ser assim definitivamente. Nem por isso ele deixa de ser padre, nem por isso ele deixa de ser diácono ou bispo. Está claro? Continuando, mais efeitos desse sacramento. Vamos ler. Como, categoricamente, quem age e opera a salvação é Cristo, por intermédio do ministro ordenado, a indignidade deste não impede Cristo de agir. Santo Agostinho diz isso categoricamente. Vamos ler. O ministro orgulhoso deve ser colocado junto com o diabo, mas nem por isso é contaminado o dom de Cristo, que, por esse ministro, continua a fluir em sua pureza e, por meio dele, chega límpido e cai em terra fértil. De fato, a virtude espiritual do sacramento se assemelha à luz, conserva puros aqueles que devem ser iluminados, e ainda que eles tenham de passar entre seres imundos, não serão contaminados. O que esse parágrafo do Catecismo nos mostra? Um fato que nós até já comentamos em outros encontros aqui, não vou me lembrar qual, mas, por exemplo, no caso de um batismo, que é ministrado por um padre que está em pecado gravíssimo. A indignidade desse padre não faz com que o batismo seja inválido. Estou dando um exemplo. Esse é um caso que já foi muito debatido justamente no tempo de Santo Agostinho, lá pelo século V, nos primórdios do cristianismo, quando surgiu essa heresia do donatismo, que ensinava ou pretendia ensinar que todo sacramento ministrado por padres ou ministros ordenados que estejam em heresias, em pecado grave, esses sacramentos são inválidos. É o teor da heresia que Santo Agostinho tanto combateu. Por isso que está aqui de forma categórica um trecho dos ensinamentos dele, que foram objetos até de concílios ecumênicos, né? Esses debates, essas discussões.
Porque quem age no sacramento é Cristo. E não é o pecado do ministro que vai impedir que a ação de Cristo aconteça. Então, que fique bem esclarecido também esse ponto de que o sacramento é válido. Uma missa celebrada, presidida por um padre que está em completo desacordo com a igreja, mas ele ainda está no uso de ordens, a Eucaristia é válida, o batismo que ele ministra é válido, né? A confissão que ele atende é válida, porque é Cristo quem age. Agora, quanto aos pecados do padre, esse é outro assunto, não é? Mas a ação é de Cristo. Então, todos esses efeitos do sacramento vão acontecer. A graça do Espírito Santo. Mais 2 parágrafos, vamos ler. A graça do Espírito Santo própria desse sacramento consiste na configuração a Cristo, sacerdote, mestre e pastor, do qual o homem ordenado é constituído ministro. No caso do bispo, trata-se de uma graça de força, o Espírito que constitui chefes. Oração de consagração do bispo do rito latino, diz isso. 2 pontos ali. A graça de guiar e de defender, com força e prudência, sua igreja como pai e pastor, com amor gratuito por todos e predileção pelos pobres, doentes e necessitados. Esta graça o impulsiona a anunciar o Evangelho a todos, a ser o modelo do seu rebanho, a precedê-lo na caminhada da santificação, identificando-se na Eucaristia com Cristo, sacerdote e vítima, sem medo de entregar a vida por suas ovelhas. Faz parte até da oração consecratória do bispo, que é o sucessor legítimo de um dos apóstolos, que tem como sua área de pastoreio uma diocese. E ali todos são ligados ao Pai, à Trindade, aos céus, porque, como Cristo é sacerdote, profeta, mestre, pastor, o bispo age em persona Christi. Ele é o pontífice. Cristo é o pontífice, ou seja, a ponte que liga todos nós ao Pai, mas é por intermédio do bispo, o episcopo, que tem o sacramento da ordem em sua plenitude. Ele recebe o 3º grau do sacramento. Então, é o Espírito Santo quem o constitui como chefe. E aí ele tem toda uma missão, né? De cuidar, de pastorear, de conduzir as suas ovelhas, as pessoas que lhe estão confiadas, principalmente como modelo, exemplo de santidade, porque é uma verdadeira contradição um mestre ensinar aquilo que não pratica, não é verdade? Então, o bispo é aquele em que todos devem ter o seu olhar fixo nele, porque é ele que, com o báculo, né, corrige, muda a direção, pastoreia. É o Cristo pastor na pessoa do bispo. Olha essa oração que é de Santo Hipólito de Roma, lá nos primórdios, né? Século III, os anos 200 e pouco, famosa, e essa oração, né, faz parte da liturgia. Vamos ler.
Pai, que conheceis os corações, concedei a vosso servo que escolhestes para o episcopado apacentar o vosso santo rebanho e exercer irrepreensivelmente diante de vós o sumo sacerdócio, servindo-vos noite e dia. Que ele torne incessantemente propício vosso olhar e ofereça os dons de vossa santa igreja. Que, em virtude do Espírito do sumo sacerdócio, tenha o poder de perdoar os pecados, segundo o vosso mandamento. Distribua os cargos, conforme vossa ordem. Se desligue de todo vínculo, em virtude do poder que destes aos apóstolos. Que ele vos seja agradável por sua doçura e seu coração puro, oferecendo-vos um perfume agradável, por intermédio de vosso Filho, Jesus Cristo. Uma oração bonita, né? Que faz aí um resumo de toda a ação do Espírito Santo no bispo, quando ele recebe esse terceiro grau do sacramento, né? A plenitude do Espírito Santo. Agora aqui é com relação aos presbíteros, aos padres, quando são ordenados. Os efeitos desse sacramento naquele que vai ser delegado de um bispo na diocese ou em alguma missão especial para o qual ele for confirmado, né? Então vamos ler. É o parágrafo 1587. O dom espiritual conferido pela ordenação presbiteral se expressa por esta oração própria do rito bizantino. O bispo, impondo a mão, diz, entre outras palavras: Senhor, dignai-vos cumular do dom do Espírito Santo aquele que vos dignastes elevar ao grau do sacerdócio, a fim de que seja digno de manter-se irrepreensível diante de vosso altar, anunciar o evangelho de vosso reino, cumprir o ministério de vossa palavra de verdade, oferecer dons e sacrifícios espirituais, renovar vosso povo pelo banho da regeneração, de forma que ele próprio se encaminhe para o grande Deus e Salvador Jesus Cristo, vosso Filho único, no dia de sua segunda vinda, e que receba de vossa imensa bondade a recompensa da fiel administração de sua ordem. Outra oração muito bela, né? Bonita mesmo, porque aqui também se explicam quais são os efeitos do sacramento da ordem e o desejo de toda a comunidade quando um homem é ordenado padre. Ele que já tinha o sacramento da ordem no primeiro grau, recebe no segundo grau o presbiterado. Então, olha só quantos sacramentos, quanto consolo, quanta salvação por seu intermédio Cristo vai poder acudir e curar e libertar as pessoas. Porque o ministro, ele é ordenado para esse serviço, que ele deve, então, ele deve fazer, assumir, com alegria, com disposição, com determinação, todos os dias de sua vida. Esperando o quê? Diz aqui, essa recompensa final. Porque se ele tem esses talentos que ele recebeu de Deus, essa graça do Espírito Santo que ele recebeu com esse sacramento, ele precisa colocar à disposição da comunidade que lhe é confiada. Rezar sempre pelos padres, pelos bispos, é um dever de todos nós, porque são homens que deixam a família, são homens que deixam o mundo material, que abandona, às vezes, a sua cidade, a sua pátria, e saem em missão pelo mundo. Para quê?
para trabalhar pelo reino de Deus. Claro, esperando, né, sempre essa recompensa que nos está prometida para todos aqueles que se fizerem assim discípulos, missionários, porque todo cristão tem que ser assim, quanto mais aquele que recebe o sacramento da ordem, né? Agora nós já chegamos praticamente quase ao fim, porque nós vamos ver os efeitos também desse sacramento para os diáconos, sejam eles os transitórios, como nós já vimos, aqueles que ainda vão receber o segundo grau do sacramento, ou para os diáconos permanentes. Quanto aos diáconos, a graça sacramental lhes concede a força necessária para servir ao povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade, em comunhão com o bispo e seu presbitério. Diante da grandeza da graça e da missão sacerdotais, os santos doutores sentiram o urgente apelo à conversão, a fim de corresponder, através de toda a sua vida, àquele de quem são constituídos ministros pelo sacramento. A palavra diácono, como nós já tivemos a oportunidade aqui de explicar, mas sempre é bom relembrar, né? Palavra em grego, diácono, que se traduz por servo, aquele que serve. Ele está aceitando uma missão de se pôr a serviço da liturgia, junto aos sacramentos, no altar, cuidando sempre do que for necessário também para a liturgia, para a formação de acólitos, de ministros, leitores, ou da comunhão, ou tudo que se refere, né, às boas celebrações, com respeito, com dignidade. Da palavra, o diácono, ele também se põe a serviço da formação, dando palestras, fazendo homilias, que lhe é permitido também, sempre, claro, se o padre indicar, ou mesmo o bispo, pode fazer a homilia hoje. Então, ele faz parte da formação da comunidade, junto aos setores, aos lugares da comunidade onde ele precisa ir, ou com celebrações da palavra, ou com a Léxio Divina, com a leitura orante, ou sendo catequista, cuidando da catequese. Então ele está sempre a serviço da liturgia, da palavra e da caridade. Da caridade, ajudando, por exemplo, quantos diáconos são constituídos para trabalhar junto aos mais necessitados, junto a instituições, é um de seus carismas também. E um dos efeitos do sacramento que o Espírito Santo concede também aos diáconos, para que eles auxiliem sempre o bispo, o seu presbitério. São homens que se consagram e são consagrados para isso, para também trabalhar com o povo de Deus, ajudando-os na caminhada. E aí nós vemos, desde os primórdios, nesse parágrafo final aqui, que os diáconos sempre foram constituídos, desde os apóstolos. Nós temos isso lá nos Atos dos Apóstolos, a constituição dos primeiros diáconos. Muitos deles derramaram o seu sangue, também como mártires, e principalmente nos primeiros séculos, os 5 primeiros séculos. Depois houve um hiato, né? Não que o sacramento da ordem no grau do diaconato tenha sido extinto, jamais. Sempre fez parte da caminhada, né, dos ministros ordenados. Só que agora, mais recentemente, no Concílio Vaticano II, o diaconato permanente foi restaurado para que também homens
casados pudessem ser ordenados para estes serviços que nós acabamos aqui de enumerar. E nós terminamos então esse encontro de hoje com mais esse texto aqui de São Gregório Nazianzeno. E ainda jovem sacerdote, não pôde deixar de exclamar. Vamos ler. É preciso começar a se purificar antes de purificar os outros. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar-se luz para iluminar. Aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros. Ser santificado para santificar. Conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Sei muito bem de quem somos ministros, em que nível nos encontramos e quem é aquele para o qual nos dirigimos. Conheço a sublimidade de Deus e a fraqueza do homem, mas também sua força. Quem é, pois, o sacerdote? É o defensor da verdade, que se eleva com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício, partilha do sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, restabelece nela a imagem de Deus, a recria para o mundo do alto e para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza. Uma página bonita, né, deste grande santo da igreja, o Nazianzeno. De fato, que graça que é um jovem, um homem, receber essa vocação, ser chamado para esse ministério. É de uma beleza ímpar e grande. A promessa de Deus, e Deus é fiel, Ele cumpre. A recompensa para aqueles que um dia vão brilhar como os astros, como também está escrito, né? Porque eles passam a ser propagadores do Evangelho. Mas, como diz São Gregório, primeiro vivendo essa santidade. É preciso estar muito próximo de Deus, o bispo, o padre, o diácono, muito próximo de Deus, para poder transmiti-lo aos outros. Ele vive para isso. Rezar sempre pelos ministros ordenados. Que todos nós possamos fazer isso continuamente. E assim nós terminamos o encontro sobre todos eles, sobre o sacramento da ordem. A partir do próximo, já vamos entrar no 7º sacramento, o sacramento do matrimônio. Continue sempre aqui nesse canal, se inscreva se você não se inscreveu ainda, para que você continue no caminho desse aumento da fé para a eternidade com Deus, vivendo com Cristo, por Cristo e em Cristo. E que Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.